Fala galera, beleza? Iremos trazer hoje um resumão da Primeira Guerra Mundial, desde o seu princípio até o seu término, com causas e consequências. Espero que gostem. Em 28 de julho de 1914, houve o início da Primeira Guerra Mundial, que entre vários fatores para sua causa, se destaca pelo seu estopim, após o atentado do arquiduque e herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, em Sarajevo. Em suas outras causas, podemos citar também o descontentamento da Alemanha e Itália na partilha do continente africano e o interesse pelo fim do imperialismo no mundo moderno. Sobre o atentado a Franz Ferdinand, quando a anexação do território bósnio pelo Império Austro-Húngaro, houve uma grande revolta pelo povo sérvio e iniciaram um conflito contra o Império Austro-Húngaro que mobilizou o Império Russo a tentar intervir contra o Império Austro-Húngaro, que porventura também mobilizou o Império Germânico, seus aliados, a intervir também contra o Império Russo, exatamente como duas crianças, chamando dois irmãos mais velhos para os defenderem. Em suas conclusões, quando Franz Ferdinand foi apresentar-se para o povo bósnio, após a anexação do mesmo, o membro do grupo radical Mão Negra, Gavrilo Princip, de origem sérvia, assassinou Franz Ferdinand. Outro fator crucial para o início da guerra foi a partilha da África. No século XIX, as grandes potências europeias começaram a dividir o continente africano entre elas. Com isso, quando a Alemanha foi unificada e a Itália também, essas duas nações começaram um processo de industrialização e a partir daí começaram a querer colônias na África, porém todo aquele território já estava dominado. Por conta disso, uma tensão foi criada principalmente entre a Alemanha e Inglaterra, que acabou ajudando a consolidar a Primeira Guerra. Quando se fala em imperialismo, o grande fato que marca seu fim é a Revolução Francesa, e o mundo em 1914 não era a favor do conceito de império. Então impérios como o russo, otomano e austro-húngaro não eram bem vistos. Isso também gerou uma grande tensão, já que alguns dos países que participaram eram grandes adeptos das ideias iluministas, e o pós-Primeira Guerra marca realmente o fim do conceito de império. Com o término da Primeira Guerra, onde a Tríplice Entente saiu vitoriosa, várias consequências surgiram por conta disto e, entre esses fatores, podemos citar o redesenho das fronteiras europeias, onde grande parte dos países ganharam ou perderam território. Entre os países que perderam território, podemos citar o antigo Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. Outra consequência seria o fato dos Estados Unidos terem se tornado uma potência mundial, já que passou a vender diversos produtos aos países europeus após a guerra. O Tratado de Versalhes, que obrigou a Alemanha a cumprir uma série de concessões, entre elas a perca de território e de suas colônias, e outra consequência foi a Revolução Russa de 1917, onde após a Rússia sofrer diversas derrotas durante a Primeira Guerra, o povo acabou se revoltando e promovendo a revolução. E também podemos citar a criação de novas nações, como a antiga União Soviética, antiga Iugoslávia, Turquia, Polônia, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. E podemos concluir que foram diversos fatores que desencadearam esse conflito e também muitas consequências foram ocasionadas a partir deste conflito que matou cerca de 10 milhões de pessoas e redefiniu o mundo moderno.